Dia 9 do nosso desafio de 100 dias de oração para alcançar um rompimento sobrenatural em sua vida. E nesse desafio de 100 dias, a minha proposta para você é me acompanhar e a gente crescer junto espiritualmente, a gente crescer mais e buscar essa conexão poderosa com Deus. O autor aqui do livro é Edno Mello, e ele fala que esse poder da oração, que nós vamos experimentar nesses 100 dias, um alavancamento em nossos empreendimentos, ministérios, sonhos, planos de Deus para a nossa vida, como resultado da prática diária da oração e dos princípios bíblicos. Nós vamos criar uma sementeira para alcançar um rompimento sobrenatural também na nossa vida financeira. Bom, eu resolvi acreditar nessa proposta. Por quê? Eu já creio muito nas promessas de Deus. E se Deus fala que debaixo das asas dele a gente vai conquistar maravilhas, a gente vai estar com ele, e onde Deus está é bênção, é promessa, é abundância, por que não? Por que não a gente se desafiar a estar mais com ele, a fazer a nossa parte? Eu falo que as mãos dele já estão aqui, sobre nós, só que muitas vezes a gente aqui anda, pelo caminho das sombras e foge da luz. Mas esse desafio é justamente por isso, para nos trazer a ele. E a gente não vai tratar aqui a oração como eu estou colocando as bênçãos, Senhor, é minhas bênçãos, Senhor, me abençoa, Senhor, faça isso, não. Nossa oração aqui é de ação de graças. Nossa ação aqui é colocando todos os nossos desejos, nossos sonhos na mão do Senhor. Por isso que nos primeiros dias, e veja um vídeo do primeiro dia que tem a orientação precisa de como a gente vai escrever e orar pelos nossos pedidos. Sim, nós vamos pedir, mas a gente não precisa mais pedir todos os dias. A gente pede entregando e agradecendo. Então, a oração de graça daqui para frente é essa oração onde nós vamos entregar, confiar e todos os dias agradecer. Agradecer a Deus pela saúde, pela família, pelo trabalho, pela multiplicação. E um romper que nós precisamos aqui até então não é mais nos preocupar com nossos pedidos, não é mais preocupar com as nossas metas. O romper que a gente precisa agora é a nossa entrega, é a nossa capacidade de priorizar Deus todos os dias da nossa vida. Então, nesses próximos 100 dias, nós vamos ter um horário para orar, nós vamos ter um local para orar e nós vamos ter esse momento de comunhão, onde eu entrego a minha vida, eu entrego tudo aquilo que está dentro de mim e eu recebo a palavra viva. E à medida, e quanto mais você for recebendo essa palavra viva, mais você vai fortalecendo, mais a sua mente vai se abrindo e principalmente mais você se torna sensível ao falar de Deus. Seus ouvidos vão estar prontos para escutar a voz de Deus. Sua intuição vai estar mais aguçada aquilo que o Espírito Santo quer te falar, te direcionar. E sendo direcionados da forma certa, por esse Espírito maravilhoso de bondade, amor, paz, prosperidade, é aí sim que nós vamos ter as estratégias certas, a sabedoria certa, o conhecimento certo para poder realizar os nossos sonhos. Então essa é a proposta desse desafio. Mas principalmente do meu desafio, pessoal. Então, eu compartilho com você um pouquinho daquilo que eu quero extrair desse desafio. Claro que eu quero resultados maravilhosos para a minha vida. Mas eu sei que a partir do momento em que eu estou debaixo das asas do meu Senhor, isso é consequência. Então, que a gente possa buscar todos os dias mais isso. O tema de hoje fala sobre poder para romper. E eu quero contar não só aquilo que o autor fala aqui, mas um pouquinho de algumas experiências pessoais também. O versículo de hoje é: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Todas as vezes que eu falar algum versículo da Bíblia, escute-o como uma promessa para a sua vida. Escute como se isso já se realizasse para a sua vida e agradeça. Então aqui em 1 Coríntios 1,13 fala que pois nele vocês já foram enriquecidos em tudo. Você já é enriquecido em tudo. Em glória, em sabedoria, em finanças, em toda palavra. A palavra traz sabedoria. A palavra que sai da sua boca tem um poder enorme de profetizar as coisas a seu respeito e a respeito dos seus. A nossa palavra já está abençoada. O nosso conhecimento já está abençoado. Não tem nada mais lindo que eu acho na vida do que o conhecimento. E quando aqui fala no conhecimento, só reforça aquilo que eu já faço nas minhas jornadas interiores. Em cada curso que eu dou, em cada jornada interior que eu planejo, eu trago sempre o conhecimento como o pontapé principal, até mesmo antes da fé. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo conhecer e conhecer a palavra. E uma vez que Deus aqui já nos fala que nele nós já temos esse conhecimento é o que te transforma, é o que fortalece a sua fé.
Então eu declaro, nesse momento, bênçãos para a sua vida também de conhecimento. O que você pode conhecer, você pode transformar. Aquilo que você conhece, você traz para a luz. Então o conhecimento é tudo aquilo que está na luz. Então é muito lindo a gente saber desse poder para romper. O autor aqui fala: ter um encontro de glória com o Senhor te dará a propulsão que você precisa para romper. Pense num foguete. Sem um motor de propulsão, ele não decola. Para vencer a força gravitacional que o prende ao chão, é preciso que o peso do combustível seja 36 vezes maior do que toda a carga a bordo. Sem a propulsão, não há aceleração. Não há movimento, tampouco haverá rompimento. Olha só, a propulsão, esse gás a mais é o que a gente precisa para poder conquistar o nosso rompimento. Quando eu falo de rompimento aqui, eu estou falando num pacto que nós estamos fazendo de romper com tudo aquilo que nos trava, que nos bloqueia, em busca dessa glória, em busca desse pertencer mais a Deus e conquistar aí sim as nossas metas, nossos planos e nossos sonhos. Meu marido é mecânico e ele tem uma frase que eu sempre uso, que é sobre a estabilidade. Ele fala que tanto um carro quanto um avião, ele precisa estar estável para poder decolar, para poder atingir a velocidade certa. A estabilidade em um veículo é aquilo que vai promover essa propulsão, essa capacidade de ir mais e de ir além. Em nós, seres humanos, a nossa estabilidade, o nosso equilíbrio, a nossa propulsão está dentro de nós. Das nossas emoções, do nosso comportamento, da nossa mentalidade e no fortalecimento também da nossa fé. E quanto mais a gente estiver aqui, equilibrado, cheio dessa força que nos propulsiona, mais a gente consegue romper, mais a gente consegue acelerar, mais a gente consegue avançar. Um encontro de glória é um batismo de poder. Esse batismo é um motor de propulsão. Sem ele, você não sairá do lugar. As forças que te prendem ao seu estado atual são maiores que você, até então. Essas forças precisam ser quebradas, rompidas. São hábitos, condicionamentos mentais, embaraços, ações malignas contrárias, pecado. Tudo isso tenta te segurar. Você tem que ser lançado por Deus e literalmente empurrado por Ele para cima. Paulo disse: nele nos movemos. Atos 17, 28. Evan Roberts conta como ele foi visitado pelo poder de Deus, depois de se dedicar à oração. Uma sexta-feira à noite, enquanto orava ao lado da minha cama, antes de dormir, fui elevado. Era comunhão com Deus. Tremia tanto que a cama chegava a balançar. Rompeu. Em 6 meses, ele levou 100 mil vidas a Cristo. Charles Finney descreveu uma impressionante experiência com Deus, como ondas de amor líquido. Rompeu. Ele ganhou mais de 500 mil de vidas. Aqui ele dá uma indicação do livro e ele fala do livro Generais da Oração, que ele fala que ele tem levado homens e mulheres de Deus, tiveram sua vida transformadas através de um poderoso encontro com Deus. O meu encontro com Deus se deu num momento de muita dor. E foi num momento de dor, onde basicamente a gente começa a se voltar para Deus mesmo, né? A gente começa a se questionar o porquê que a gente passa por alguns momentos. E nesse momento de uma dor profunda, eu entreguei a minha vida a Deus porque eu achava que eu já não tinha mais nada a perder. E nessa entrega, eu senti uma paz tão grande e uma força tão grande que em mim parecia que tinha um fio que me segurava. E me fazia levantar e me fazia fazer as coisas que eu tinha que fazer, que me fazia andar para frente. Esse encontro com o Senhor, senti-lo em minha vida, sentir que a força que eu tinha para fazer o que eu estava fazendo, mesmo passando por uma depressão, mesmo passando por um momento que foi muito doloroso para mim, de uma separação, que teve uma traição, essa força que eu tive, eu sentia nitidamente que não era minha. Porque eu, na minha insignificância, eu queria só ficar lá, deitada, reclamando, chorando, me sentindo a vítima, magoada. Mas a partir do momento que aquilo estava doendo tanto em mim, eu clamei ao Senhor e entreguei sem medo, sem querer mais segurar, sem querer mais entender, queria apenas o alívio para aquela situação. E quando esse alívio veio, eu nunca mais fui a mesma. Eu consegui encontrar essa paz que excede todo entendimento. E o que eu falo para as minhas alunas é, quando a gente encontra essa paz, a gente percebe que nem sempre as coisas ao redor mudam. A minha situação não havia mudado.
Eu estava ali separada, eu estava ali envergonhada, eu estava ali começando do zero de novo, mas dessa vez eu tinha uma força como eu nunca tive antes. E foi essa força que me possibilitou dar a volta por cima. E hoje ter uma vida muito mais maravilhosa do que aquela que eu imaginava. Ou seja, tudo aquilo que eu estava colecionando como apego, estava me travando a uma vida muito aquém daquela que eu mereço viver. E assim como foi comigo, vai ser com você, eu tenho certeza absoluta. Só que o que a gente precisa é ter essa disposição de soltar, de entregar e confiar. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, que não adianta apenas entregar e orar para que Deus faça um milagre. Não, eu estou aqui ativa na minha fé. Eu estou aqui ativa, buscando, abrindo a minha mente para os conhecimentos que eu preciso ter. Abrindo a minha mente para a palavra de Deus, que é aquilo que verdadeiramente transforma, traz conhecimento e sabedoria. Que assim seja em sua vida. Hoje você vai orar por esse romper. Hoje você vai orar para que você consiga entregar tudo aquilo que você tem segurado e tem sido um fardo para a sua vida até então, entrega nas mãos de Deus. Deixa Deus cuidar de tudo aquilo que você não tem dado conta até então. Deixa Deus resolver as situações que você, com a sua força, com a sua palavra, com seus conselhos, com sua orientação, com seus impulsos, você não tem conseguido resolver até então. E eu estou aqui para te falar isso. A sua entrega é necessária nesse primeiro passo. A sua dedicação nesse processo de se permanecer firme e constante em oração é necessária nesse processo. O resto é com Deus. Você vai ver que a partir do momento em que você consegue se entregar, e começa aos poucos, não se cobre de hoje não conseguir, mas seja persistente em buscar isso para a sua vida. Seja persistente em buscar esse rompimento. Você vai ver que o mínimo de avanço que você der no seu dia já é motivo de glória, de celebrar. E quando você reconhecer que você está fazendo o seu máximo, que pode muitas vezes ser um mínimo, aquilo ali vai te dar uma força tão grande que você vai conseguir cada vez dar passos maiores. Então hoje, ore pelo seu rompimento. Hoje, ore para ter essa capacidade de ter esse encontro de glória, de ter esse encontro que vai ser transformador em sua vida. Se você tem também uma história desse romper, ter um encontro de glória, me conta que eu vou adorar saber aqui nos comentários. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gabriela Jesus, sou professora de desenvolvimento pessoal. Eu tenho uma escola de desenvolvimento educacional que se chama WID e é um instituto que busca levar conhecimento, busca levar a ação massiva, mas principalmente a fé. Essa fortaleza espiritual que todos nós precisamos. E eu espero um dia ter você como aluno. Então fica ligado aqui nesses próximos desafios. Aos poucos a gente vai conversando mais, nós vamos nos conhecendo mais. E que satisfação estarmos rompendo juntos. E eu tenho certeza que ao final desses 100 dias nós teremos grandes histórias para contar. Não deixa de registrar todo o avanço que você tem, toda a mentalidade que passa assim, como um clique a se transformar, mas por esse poder maravilhoso de Deus. Até a próxima, até o dia 10, te encontro amanhã no nosso desafio.